A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos ensinar um alerta sobre o aprendizado que nós temos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós temos como referência para sabermos quem é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia nos traz o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele é dividido de forma que possamos compreender o momento antes da vinda de Cristo e após a vinda de Cristo. O Velho Testamento é antes da vinda de Cristo, onde os profetas atuavam de acordo com a vontade de Deus. Eles trabalhavam a serviço de Deus. E o Novo Testamento nos fala sobre a vinda de Cristo e o momento em que os discípulos de Cristo trabalhavam a serviço de Jesus. E assim trouxeram para a gente o conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus. Jesus nos ensinou isso, mas eles mostraram para nós que homens pecadores são capazes de realizar as manifestações do Espírito Santo. Então, todo o aprendizado que a gente tem em relação à nossa religião, à nossa fé, à nossa igreja, é direcionada exatamente à Bíblia Sagrada. A Bíblia ela foi escrita por homens que foram inspirados na Palavra de Deus e pessoas que conviveram com Jesus Cristo e com os profetas daquela época. Então, tudo que nós temos de conhecimento são relatos de pessoas que tiveram uma aproximação com Deus, que tiveram uma convivência com Deus. E por isso, nós temos que basearmos as nossas ações, os nossos aprendizados dentro das nossas escrituras, dentro da nossa Bíblia Sagrada. E a palavra de hoje nos convida a exatamente não termos medo de buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, porque é nele que nós precisamos de nos basear. O problema é que a gente sabe muito bem que algumas pessoas pegam a nossa Bíblia e fazem distorções da palavra de Deus. Às vezes coisas simples e fáceis de compreensão, as pessoas fazem um escarcéu em relação àquilo e acabam mostrando que a outra igreja está errada ou tentando mostrar que o outro é pecador e assim por diante. Porém, nós temos que compreender que a base fundamental de tudo, como diz em uma das nossas leituras que fala sobre o amor, que tudo se baseia em cima do amor, que Deus é o amor que sustenta a base dos homens. Para compreendermos isso, nós temos que entender que Deus não está tão preocupado assim com questões políticas, com as regras que nós estamos criando para a nossa convivência. O que Deus está realmente preocupado é que nós nos amemos, que nós tenhamos respeito uns pelos outros. E muitas vezes nós não conseguimos ter respeito pelas pessoas. Uma das razões principais por acontecer isso é exatamente as diferenças. E as diferenças acontecem exatamente porque Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Algumas pessoas fazem escolhas que não são direcionadas ao amor que Deus espera que cada um de nós possamos viver. Mas Ele respeita essas diferenças. Deus não criou o amor, mas Deus é o amor. Deus é o próprio amor e o homem pode escolher entre amar e odiar, entre amar e criar uma vida mais complicada, pecaminosa na sua vida. Então depende de cada um escolher qual caminho servir. Deus, como é o próprio amor, Ele quer que você siga o caminho do amor, mas te dá a liberdade de escolher entre viver o bem ou viver o mal. Deus não tem essa opção na vida dele. Ele é o puro amor, então ele só vive o amor. Mas como havia dito, algumas pessoas acabam distorcendo a nossa palavra e nos levando e nos direcionando às vezes a caminhos pecaminosos, de certa forma, alguns inocentemente. São pessoas que serão julgadas e condenadas com um peso maior por essa razão, e outras pessoas são aquelas que fazem isso propositalmente para conquistarem às vezes benefícios na sua vida, ter poder em cima das pessoas, ter condições financeiras melhores, às vezes extorquir a sociedade para poder ter mais dinheiro, para aumentar o patrimônio, às vezes, da igreja ou do local onde ele deseja criar
a sua estrutura religiosa. Uma frase que é muito interessante da nossa primeira leitura é a seguinte: ela nos diz: que ninguém vos engane de modo algum. Nós temos a responsabilidade de identificar isso. Nós temos que saber a hora que estamos sendo enganados. Mas como saber que estamos sendo enganados? A única forma de saber como as pessoas estão passando a perna em nós é tendo conhecimento. E aonde nós iremos adquirir o conhecimento? Como disse no início da nossa explicação, a nossa chave fundamental do conhecimento da nossa religião, da nossa igreja, do nosso Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo é a Bíblia. Conheça a Bíblia e ninguém irá lhe passar as pernas. Ninguém irá te dar uma rasteira e tentar te enganar com aquilo que não é verdade. Nós hoje vivemos e convivemos com situações nas quais as pessoas às vezes nos enganam, mas a Bíblia é impossível de ser enganada. É claro que algumas pessoas pegarão certos contextos e distorcerão eles. Mas todas as vezes que nós pegarmos qualquer que seja história bíblica, qualquer contexto bíblico, nós temos que praticar primeiro o amor de Deus dentro daquela palavra. Se você pratica o amor de Deus dentro da palavra, você não vai disseminar o ódio, você não vai maltratar o seu irmão, não vai provocar guerras, não vai provocar a ira de ninguém. Tudo que é direcionado ao rancor ao seu irmão, causar o mal-estar no seu irmão, você irá se afastar disso. Porque o convite de Deus sempre é ao respeito, ao amor e à fidelidade à sua palavra e ao seu ensinamento, que é direcionado ao amor de Deus. Repetindo a frase de hoje: que ninguém vos engane de modo algum. Busque o conhecimento. Até as minhas palavras vocês não podem aceitar de qualquer forma. Mesmo eu sendo um missionário que quer levar a palavra, você tem que pegar o contexto bíblico, buscar fazer sua leitura, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, porque como homem que sou, estou sujeito a cometer erros e pecados. É claro que busco sempre fazer uma comunhão com Deus para que possa levar a palavra de Deus da forma correta. Mas todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a errar. E por isso é bom que você também leia a Bíblia. Não busque só às vezes as explicações que estão aqui, mas ouça a leitura. O nosso canal de oração faz exatamente isso. Nós temos aqui esse canal de reflexão, mas temos também o canal da leitura. Se você quer conhecer a reflexão daquela leitura, é aqui que você virá. Mas você também tem que ir no canal da leitura para ver o que está escrito lá e se condiz exatamente com aquilo que estou dizendo. Se não condiz, é bom que alerte a pessoa. É bom que a pessoa chegue para mim e diga: você está errado. Você não disse dentro daquilo que Deus nos convida a viver. Você não praticou os mandamentos de Deus dentro da sua liturgia de hoje. Então, nós temos que nos basear sempre nos mandamentos de Deus em qualquer momento que nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. Você tem que mostrar o amor de Deus sobre todas as coisas, mostrar o seu amor a Deus sobre todas as coisas e mostrar o amor ao próximo em qualquer leitura bíblica que você fizer. Se você sente vontade de prejudicar alguém em uma leitura bíblica, já está errado. Não é a forma de levar a palavra de Deus. Você estará enganando o seu próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Porque se você descumpre qualquer mandamento de Deus, você está enganando o seu irmão. Falando de ódio nas suas reflexões, falando de maltratar as pessoas, difamando até o nosso próprio Deus, tirando o valor de Deus na nossa vida, falando coisas ruins, qualquer coisa que é direcionada à maldade no coração do seu irmão, o desejo de vingança, é enganar o próximo. Não podemos fazer isso. Devemos sempre buscar fortalecer o nosso espírito. É o que Deus sempre nos convidou a todo momento. No mais, vamos passar agora para a reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje.
Nosso salmo responsorial de hoje vem nos trazer o seguinte refrão: o Senhor vem julgar nossa terra. E nós sabemos muito bem que Deus irá julgar todos nós nos fins dos tempos, que Jesus estará junto com aqueles escolhidos para fazer exatamente esse julgamento, com os anjos e toda a sua equipe que irá ajudar a fazer a seleção daqueles que poderão entrar no reino dos céus. Nós podemos ver a leitura sobre isso no livro de Apocalipse que São João escreveu. Mas o Deus que irá vir para nos julgar não é pelo desejo de nos destruir, mas sim pela promessa de ter um mundo melhor. E para essa promessa desse mundo melhor acontecer, é necessário que hajam pessoas melhores. Então haverá uma seleção daqueles que poderão entrar no reino dos céus, daqueles que poderão ser salvos. Então, a palavra diz que haverá choro e ranger de dente, exatamente porque existirão pessoas que são pecadoras que irão querer voltar à vida e entrar no reino dos céus. E, infelizmente, serão arrancados e jogados no fogo do inferno. A palavra nos diz exatamente isso. Então não há como fugir desse contexto, o que acaba sendo um julgamento. Você será julgado pelas tuas ações. Se você praticou o bem, você será julgado. Se fosse num tribunal, você seria julgado à liberdade. Se fosse porque você é um pecador e cometeu maldades durante a sua vida, você receberia no tribunal, que nós conhecemos muito bem, o julgamento da prisão. No caso de Deus, é receber o reino dos céus ou ser jogado ao fogo do inferno, perder a vida eternamente. Então, esse é o julgamento de Deus, está baseado basicamente nos mandamentos. Se você respeita os mandamentos de Deus, você está com Deus, será julgado de forma a receber a salvação. Mas se você serve a Satanás, está do lado dele praticando as maldades, você será julgado de acordo com a exclusão do reino dos céus. Você não receberá o reino dos céus e receberá, junto com Satanás, a sua destruição, vivendo assim a exclusão do reino dos céus, não podendo viver no paraíso. Esse é o julgamento que é falado no nosso salmo responsorial de hoje. É uma escolha pessoal de cada um. Ninguém é obrigado a querer ir para o reino dos céus. Ninguém é obrigado a querer ter uma vida eterna. Mas Deus nos diz que se você quer dar continuidade à sua vida, esse sopro de vida que Deus te deu, você tem que cumprir os mandamentos de Deus, tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Precisa de entender o que é amor, e amar é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, ainda que a escolha que seu irmão faça é de ser um pecador. Não cabe a você ficar batendo boca, discutindo, tentando criar ódio, guerras e mais problemas para a vida do seu irmão e para a sua, porque isso não condiz a amar ao próximo como a ti mesmo. Você deseja a paz, então ofereça a paz ao seu irmão. Não fique criando rinchas e brigas, às vezes por questões de diferenças religiosas, sociais, entre outras coisas. É claro que certas ações que há na sociedade, certos crimes que as pessoas cometem, a gente deve tratar de certa forma diferente, porque nós temos canais de justiça para isso. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas sim levar a órgãos responsáveis para que possa fazê-lo. Nós temos a nossa igreja, os padres para fazer a justiça por nós, os bispos, o nosso próprio Papa, que irá conduzir uma direção melhor para os acontecimentos que nos levam a sentir mágoa, ódio no nosso coração e assim por diante. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E temos os órgãos do mundo, que a gente sabe que é a nossa justiça, a polícia e assim por diante. São eles que fazem e são calibrados para poder decidir o que é melhor dentro da vida social das pessoas. Mas nós não podemos, repetindo, não podemos
fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque não é amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer justiça com as próprias mãos vai também contra amar a Deus sobre todas as coisas, pois Deus criou o homem e somente Deus pode tirar a vida de alguém, já que mesmo ele sendo pecador, ele é a imagem e semelhança de Deus. No mais, vamos agora passar para a reflexão do nosso Evangelho de hoje. Hoje o nosso Evangelho vem nos falar exatamente sobre as pessoas que dão valor às leis do mundo, mas não dão valor às leis espirituais, às leis de Deus. E nós temos muitas pessoas assim por aí. Talvez a maioria das pessoas ajam dessa forma. Vou citar exemplos para que vocês possam compreender com grande facilidade. Muitas vezes nós temos pais de famílias, mães que cuidam de casa, que têm uma obrigação, de certa forma, por decidirem tomar uma família como um cuidado para a vida, então tem, de certa forma, uma obrigação e um dever de manter a casa, de ter cuidado com aquilo que está construindo para a sua vida. E com isso, acaba tendo certas contas para pagar. São coisas que a gente tem que cumprir, porque senão seremos julgados para isso. O pecado basicamente é isso, é descumprir regras, é descumprir algo que você tem um compromisso de servir. E nós temos aí conta de luz, conta de água, telefone, internet, temos conta de gás, temos um IPTU, temos um imposto de veículo e assim por diante. São muitas contas para nós pagar e diariamente temos mais contas aparecendo para nós podermos assumir o compromisso com elas. E existem pessoas que são extremamente compromissadas com essas contas. Conta chegou, ele tem um compromisso de ir lá e pagar essa conta. Sempre muito fiel com todas as contas que tem com a sua casa. Porém, é uma pessoa que não tem um compromisso com a vida espiritual. O compromisso com a vida espiritual já não tem nada a ver, de certa forma. É claro que nós temos que ter responsabilidades com as coisas do mundo para poder ter responsabilidade com as coisas espirituais. As duas praticamente andam juntas. É necessário fazer um, mas também fazer o outro. Então, existem essas pessoas que, apesar de pagar todas as contas, andarem corretamente com as leis do mundo, que não cumprem regras básicas que são regras espirituais. Um exemplo é principalmente os casamentos. As pessoas assumem diante de Deus o compromisso de amar, respeitar e ser fiel, que são regras dentro do cristianismo, dentro daquilo que Deus nos convida a viver. Que Deus é amor, então a prática do amor com o seu próximo, o respeito com o seu próximo e a fidelidade com o seu próximo, que é um compromisso que você decide ter em família com essa pessoa. Então, se você decidiu constituir uma família, você tem que ter fidelidade com ela. Aquilo que você conquista deve ser aplicado à sua família. E algumas pessoas, infelizmente, não assumem essa fidelidade com a sua família. Às vezes o suor do seu trabalho é gasto com coisas que não são para a sua família. Às vezes as pessoas arrumam amantes para poder tirar o dinheiro de dentro de casa e gastar com elas. Às vezes as pessoas compram coisas para fora de casa para dar a outras pessoas e não assumem o compromisso de dentro de casa. Às vezes deixando faltar para seus filhos, para sua esposa, para o seu marido e dando as condições que deveriam ser para dentro de casa para outra pessoa, mesmo pagando as contas corretamente. Isso é quebrar uma regra espiritual, porque você fez um compromisso diante de Deus de amar, respeitar e ser fiel. Esse é um exemplo que a gente pode citar, mas tem o nosso trabalho. Um exemplo na área profissional muitas vezes as pessoas retiram das empresas aquilo que não as pertencem. Mesmo trabalhando honestamente, passando o ponto na hora certa, tendo os compromissos corretos, mas na hora de sair da empresa, às vezes vai lá e imprime um livro da faculdade na impressora da empresa. Aquilo não pertence à pessoa. Isso é um compromisso de infidelidade que a pessoa tem com as ações relacionadas à vida espiritual. Porque Deus quer, seja o que for,
pode ser um lápis, uma caneta, o que for, pertence a outra pessoa, não te pertence. Isso é usurpar do outro aquilo que não lhe pertence. Pertence às leis de Moisés, que é não roubar. Se você retirou algo de alguém que não lhe deu de livre e espontânea vontade, é furtar, é retirar do outro aquilo que não lhe pertence. A gente sabe que muitas vezes a gente comete esses pecados, a gente comete esses deslizes na vida e achamos às vezes que é certo. O problema é esse, é achar que está certo. É claro que temos que ter a compreensão que estamos errados. É bom que tentemos achar meios e caminhos para consertar isso. Às vezes a empresa que você trabalha lhe dá liberdade para poder fazer isso. Às vezes, se você procurar o seu chefe, o seu encarregado, o seu supervisor, você pode pedir a autorização para poder, às vezes, imprimir um livro que você precisa da sua faculdade. Autorizado já desencarga você dessa preocupação espiritual, porque você tem uma autorização. Quando você é permitido fazer alguma coisa, isso não é pecado, mas quando você faz escondido, que é pecado. Isso é um exemplo na vida profissional e podemos nos estender na vida social, na vida em família e assim por diante. Qualquer lugar que nós estejamos, nós temos que praticar uma vida espiritual correta e não só dentro dos compromissos que nós temos com o mundo. É claro que os dois andam juntos. Pague suas contas em dias, seja honesto com seu irmão, não tente dar pernadas nos outros nos empréstimos que você faz, mas cumpra também o seu compromisso com a vida espiritual. O compromisso com a sua vida espiritual sempre estará direcionado aos mandamentos de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, sempre, é muito simples servir a Deus. Basta cumprir os seus mandamentos. Dê um passo à frente, observe se os mandamentos de Deus estão se encaixando com aquilo que você está fazendo. Às vezes você pode pegar as leis de Moisés, que são os 10 mandamentos, para facilitar, que é mais esmiuçado, é mais separado. Mas você pegando os dois que Jesus resumiu, já facilita muito esse processo. Porque se você maltrata o seu irmão, você não gostaria de ser maltratado da mesma forma. E é claro que temos que compreender que há diferenças, há pessoas que aceitam certas coisas e outras não, e é bom que você conheça o seu irmão, dê a chance a ele de dar o perdão e de ser perdoado, porque às vezes precisamos de conviver para compreender como é o coração das pessoas. E é o perdão que facilita essa aproximação e essa compreensão. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje. E vamos dar uma passadinha agora nos comentários do vídeo de ontem. Nos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Odete Sobral, que nos mandou: bom dia, missionário, e a todos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão. Desejo a todos uma abençoada semana. Deus abençoe a todos nós. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Um grande abraço. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia a todos meus amigos deste canal maravilhoso. Saúde, paz, luz e sabedoria. E união para todos nós, amigos do coração. Fiquem com Deus. Eu fico também com ele e minha mãezinha aqui roncando. E é um pouco difícil para dormir. Adoro dormir com ela. Quantas noites de sono ela perdeu por mim quando pequena. Minha mãe é um amor de pessoa. Amém. Que assim seja, Doreci. Que sua mãe recupere e restaure a saúde dela aí, porque a gente sabe já está idosa, mas é bom sempre manter uma saúde estável para poder se sentir bem, né? Quando a gente tá nessa fase, assim, já até roncando, é porque o nosso sistema respiratório está um pouco debilitado. Então, com toda certeza, ela precisa de ter cuidados e estar sempre olhando e observando ela. A Doreci também nos mandou: feliz novo dia para todos nós, que seja um dia conforme a vontade do nosso Senhor, não a nossa vontade. A vontade do Senhor é perfeita em todas as circunstâncias, devemos respeitá-las. A vida da gente é cheia de altos e baixos.
Um dia estamos no alto de uma montanha e no outro estamos em terra plana. Assim são nossos corações. Dia ele bate forte, dias ele está tão fraco que é lento até para respirarmos. Deus é o maior comando do nosso corpo, principalmente da nossa mente, coração e espírito. De todos os meus companheiros, é o soberano Deus. Ele é o meu maior escudo de confiança e proteção. Te amo, Jesus. Sou só, mas tenho tudo o que preciso. O Senhor, amém, assim seja. Tá aqui também, missionário, muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor transmite para seus seguidores. Te agradeço pelas palavras, conselhos. O Senhor me passa uma grande paz para minha alma e espírito. Sou muito grata por tudo. Um abraço de sua amiga e seguidora. Te amo de coração, com muito respeito e retidão, amigo do coração. Amém. Que assim seja, Doreci. A palavra de Deus nos conduz exatamente a sentirmos respeito, amor pelo próximo, pela nossa família, por todas as pessoas. E muito sabe as suas palavras, e é muito bom ler coisas que a gente vê que está fazendo o coração das pessoas a se envolverem com o amor de Deus. Nós temos aqui também o da Adélia Santos, que nos mandou: boa noite, missionário. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje meu pedido de oração é por minha mãe, que está saindo hoje de casa para fazer uns exames, depois fazer uma cirurgia na vista. Peço oração e bênção também por todos do canal que fazem oração por mim. Obrigada a todos vocês, meus irmãos. Que Jesus ilumine sempre todos vocês. Amém. Senhor Jesus, amém. Hoje eu convido a todos a colocar em oração a mãe da Adélia Santos, que vai fazer a cirurgia nos olhos. Que Deus possa colocar e acampar todos os anjos nessa cirurgia e que possa correr tudo muito bem. E que Deus possa também confortar, dar amor, dar luz ao coração de todos vocês que têm olhado por cada pessoa desse canal, que tem suas necessidades. A gente sabe que é uma batalha constante contra o pecado e a gente tem os nossos desejos carnais e os nossos desejos espirituais que só Deus pode ajudar. É claro que temos que abrir o coração para a compreensão da hora certa de receber essas graças e principalmente não sair dos caminhos de Deus por não ter recebido a graça. Se a graça não aconteceu, mantenha-se firme, porque a hora certa vai acontecer. E quando acontecer é porque você está preparado para receber a graça e lidar com ela. A minha mãe mandou uma mensagem aqui, a Miriam Martins, mandou: amém, amém, filho. Deus que abençoe sempre no amor de Jesus Cristo. Amém, minha mãe, que a paz esteja contigo, minha mãe. Um grande abraço à senhora. A Milena a Milena Aparecida nos mandou: amém, que assim seja, Milena, um grande abraço. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre. Amém, que bela reflexão do copo e água. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que bela reflexão. Como dizia minha saudosa mãe, que não está mais aqui, vai os anéis e ficam os dedos. E que Deus abençoe todos nós que rezamos uns pelos outros. Amém. É muito bom. A gente sabe que a mãe da gente é a base de aprendizado nosso. Então tudo que as nossas mães nos ensinam, geralmente a gente carrega para o resto da nossa vida. E a gente sempre tenta praticar aquilo que elas nos ensinou. Claro que somos um pouco rebeldes e às vezes nos deslizamos, mas elas são a nossa faculdade que escola nenhuma tem para ensinar. Elas nos ensinam aquilo que nos faz melhor diante da sociedade e diante dos olhos de Deus. A Odete Sobral nos mandou: Adélia Santos, que Deus conforte o coração de toda a família, que o Senhor a receba de braços abertos. Amém. Que assim seja. A gente sabe aí que a Adélia perdeu uma parente, então que Deus olhe por toda a família e conforte o coração de toda a família com o Espírito Santo. A Adélia Santos também nos mandou: bom dia, missionário Wagner,
Que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus e ao Senhor também por seus ensinamentos. Peço oração pelos meus filhos e todos do canal e por toda a minha família. Amém. Que assim seja. Adélia Santos, a gente sempre tem que colocar nossa família à frente para poder que Deus possa, olhar e abençoar a cada um. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um.